Hollywood e os filmes em geral são conhecidos por exagerar as coisas para criar um efeito dramático, e o dinossauro, assim como outros animais pré-históricos, não são uma exceção a isso. E ao longo da história deles nos filmes, a grande maioria foi alterada de forma que os tornasse mais assustadores do que eram na vida real. Por exemplo, seja aumentando seu tamanho de forma imprecisa ou os tornando mais resistente. No entanto, há um dinossauro que é uma exceção a isso tudo. E apesar de ser modificado nos filmes, na verdade ele era ainda mais aterrorizante na vida real do que na tela grande. E esse dinossauro foi um dos primeiros reis do Jurássico e o maior animal em seu ecossistema durante seu auge. Estou falando do Dilophosauro. E apesar de ter ganhado reconhecimento mundial apenas após o lançamento do icônico Jurassic Park, o Dilophosauro é conhecido pelos paleontólogos há mais de 80 anos. E os primeiros fósseis foram descobertos em 1940, quando 3 espécimes de tamanho variados foram encontrados na formação Cayeta, do início do Jurássico no norte do Arizona. E a descoberta foi notável, pois incluía quase um fóssil completo, o que tornou um dos dinossauros mais bem preservados conhecido na época. Mas, no entanto, como a ciência de escavação não estava tão avançada naquela época, muitos dinossauros recém-descobertos foram classificados erroneamente, incluindo o Dilophosauro, que os cientistas inicialmente pensavam ser uma nova espécie de megalossauro, outro dinossauro terópode do Jurássico. Seja muito bem-vindo, eu sou Maicon Souza e antes de continuar o nosso vídeo, já deixa o seu like e caso você seja novo aqui no nosso canal, já faça agora mesmo a sua inscrição e ative todas as notificações. E agora eu tenho um recado especial para você que quer mudar sua vida financeira sem sair de casa. Apresento a você o e-book, o guia completo para ganhar dinheiro em casa, com um passo a passo definitivo onde você aprenderá as melhores estratégias já comprovadas para fazer até R$3.000 direto do conforto do seu lar. Não perca mais tempo e invista em você agora mesmo. E para garantir o seu, clique no link do comentário fixado assim que o vídeo terminar. E essa ideia de ser um megalossauro rapidamente se firmou e permaneceu incontestada por cerca de 2 décadas, até que outro espécime foi encontrado na mesma área dos 3 primeiros, e este estava ainda melhor preservado, e em particular o crânio estava mais intacto, o que revelou a presença de uma crista que havia sido anteriormente ignorada, e a crista estava localizada do lado direito da cabeça, indicando que na vida real esse dinossauro realmente tinha 2 cristas distintas, deixando claro que esse terópode não era um megalossauro. Por isso foi renomeada apropriadamente para Dilophosauro, que significa largatos de 2 cristas, e colocada em uma nova família que foi batizada com seu nome, os Dilophosaurídeos, que contém apenas um outro membro, o Dracoraptor. E essa nova descoberta foi importante, pois levou à descoberta das cristas, e esse novo espécime de Dilophosauro também foi o maior indivíduo já encontrado e permanece o maior até hoje em dia. E acredita-se que tenha sido um adulto totalmente maduro, que media 7 metros do focinho à cauda, o que o torna aproximadamente do mesmo tamanho que o Ceratosaurus. E apesar de ter o mesmo tamanho, o Dilophosauro tinha um esqueleto mais oco e uma estrutura ágil, o que o tornava mais leve, com os paleontologistas acreditando que ele pesava cerca de 400 quilos, o que é comparável ao peso de um urso marrom hoje em dia. E embora isso não torne o Dilophosauro tão grande quanto os terópodes posteriores, ainda o torna o maior animal terrestre conhecido da América do Norte durante o Jurássico inicial, muitas vezes maior do que o Dilophosauro apresentados nos filmes de Jurassic Park, que, caso você não saiba, foram reduzidos de tamanho para evitar confusão com o Velociraptor. E isso, infelizmente, levou muitas pessoas a acreditarem que o Dilophosauro era um predador menor, quando na realidade ele era o maior animal de sua época. E outra mudança peculiar feita nos filmes foi incluir uma espécie de gola no pescoço do Dilophosauro, talvez inspirada no largato frisado atual, que usa sua exibição características para intimidar
e afastar os predadores. E embora essa ideia seja interessante, é pouco provável que o verdadeiro Dilophosauro tivesse uma gola, mas no entanto ele tinha duas grandes cristas, como mencionei anteriormente, e essas cristas ajudavam o Dilophosauro de várias maneiras. E essas cristas eram relativamente grandes e eram formadas por ossos finos que se estendiam do nariz até atrás dos olhos, e acredita-se que na vida real essas cristas também tivessem uma camada de queratina, o que significa que os cientistas não têm certeza sobre a forma exata delas. E inicialmente se pensava que essas cristas ajudavam o Dilophosauro a regular a temperatura do corpo, devido ao seu tamanho e ao ambiente quente em que ele vivia. Mas, no entanto, hoje em dia a maioria dos especialistas acredita que o verdadeiro propósito dessas cristas era provavelmente para reconhecimento individual ou seleção sexual. Isso porque as cristas variavam muito em aparência e tamanho entre os diferentes Dilophosauros, e durante o tempo houve a ideia de que o Dilophosauro usava essas cristas como um meio de se comunicar com outros da mesma espécie, mas essa teoria ainda é objeto de debate entre os paleontologistas. E uma ideia que já foi considerada era de que o Dilophosauro usava suas cristas como um ariete contra presas e competidores. No entanto, essa ideia não tem amplo apoio hoje em dia, já que as cristas eram extremamente frágeis. Infelizmente para o Dilophosauro, ele tinha outras características para lidar com as presas e competidores, sendo que suas mandíbulas viscerais era talvez a arma mais crucial. E caso você não saiba, a mandíbula e o crânio dele eram proporcionalmente grandes e às vezes correspondendo a 10% de todo o seu comprimento, fornecendo amplo espaço para seus cerca de 30 dentes. E esses dentes eram longos, curvos e finos, e compridos lateralmente. E além disso, cada dente tinha numerosas serrilhas, com às vezes mais de 70 serrilhas divididas entre a frente e a parte de trás do dente. Essas serrilhas permitiam que o Dilophosauro cortasse facilmente a carne, causando rápida perda de sangue e morte para suas presas. Mas, no entanto, a identidade exata de suas presas tem sido motivo de debate por muito tempo. E uma razão para isso é a lacuna única localizada na frente do crânio que inicialmente intrigou os paleontólogos, que acreditavam que o Dilophosauro tinha um crânio frágil e que se quebraria sob alta pressão, levando à ideia de que ele era um animal necrófago e que usava sua mordida fraca para dissecar cuidadosamente carcaças ou que preferia caçar apenas pequenas criaturas em seu habitat. E a crença de que o Dilophosauro era um predador fraco também ajudou a criar a noção posterior de que ele na verdade era um caçador oportunista. E outra evidência de que ele era um especialista em peixes incluía seus dentes formando um padrão de roseta entrelaçada no final da mandíbula, semelhante ao padrão visto na espinha de peixes-espinhos, que são conhecidos por se alimentarem de peixes, assim como o gavial, um crocodiliano vivo hoje em dia que é conhecido por comer mais peixes do que qualquer outro crocodilo. Mas, no entanto, apesar de todas as evidências, a crença de que o Dilophosauro se especializou em peixes e tinha uma mordida fraca agora são consideradas provavelmente refutadas, já que novas pesquisas mostraram que a lacuna que antes se pensava ser fraca, na verdade era imóvel e é extremamente robusta na vida real, permitindo que o Dilophosauro resistisse a altas forças enquanto mordia suas presas em uma luta. E seu tamanho era outro, e há indícios de que o Dilophosauro caçava animais terrestres maiores, já que era consideravelmente maior que outros predadores de sua época. E isso levou os paleontólogos a especular que ele evoluiu para ser o maior especificamente para caçar presas grandes. E uma evidência forte disso vem de um basilossauro que vivia na mesma época, e era cerca da metade do tamanho do Dilophosauro, que mostrou sinais de ter sido predado pelo Dilophosauro. E o holotipo foi descoberto em 2018 e exibia várias marcas de mordida pelo corpo, que coincidiam com as do Dilophosauro,
e eram grandes demais para terem sido causadas por qualquer outro predador na área. E como o basilossauro era um dos maiores animais em seu ambiente, os paleontólogos agora acreditam que o Dilophosauro era habilidoso em caçar grandes animais, embora também provavelmente tenha se alimentado de criaturas menores e peixes quando a oportunidade surgia. E isso significa que nada estava salvo dele, e sua mordida não era sua única arma formidável, pois o Dilophosauro era conhecido por ter braços tão perigosos quanto suas mandíbulas. E estudos mostraram que seus braços eram relativamente longos, mas surpreendentemente fortes, graças à cavidade profunda que permitia a fixação de músculos e ligamentos. E além da força, os braços também eram altamente flexíveis e equipados com 3 garras bem desenvolvidas, sendo a primeira muito maior do que as outras duas. E essas garras combinadas com sua força permitiam que o Dilophosauro usasse os braços para impedir que a presa escapasse e causar mais danos através de diversos movimentos de corte. E tá aí outra bela razão para querer evitar o Dilophosauro durante o Jurássico inicial. E novamente, para o desespero das criaturas que viviam na mesma época, o arsenal do Dilophosauro não se limitava apenas às suas garras, pois ele também tinha outra maneira bastante infalível de capturar suas presas. E apesar de ser mais pesado, essa técnica de caçar não envolvia cuspir veneno para cegar as presas, como visto em Jurassic Park, mas era simplesmente um demônio de velocidade, que corria atrás de suas presas. E a agilidade desse terópode era demonstrada por suas pernas longas e musculosas, permitindo que alcançasse velocidades impressionantes e capturasse suas presas com muita facilidade. E com pernas mais leves e uma estrutura corporal mais ágil, além da presença de bolsas de ar carnuda, essas bolsas de ar cresciam em suas vértebras e criavam uma respiração unidirecional, semelhante à observada em aves e crocodilos. Isso indica que provavelmente ele tinha um alto metabolismo e um nível de atividade elevado, sugerindo que era um caçador ágil. E vale lembrar que sua agilidade, mordidas e tamanho não fossem suficientes para dominar seu ecossistema, também há chance de que o Dilophosauro caçasse em grupo. E isso se baseia na descoberta original de seus ossos, já que 3 espécimes foram encontrados lado a lado, levando alguns paleontólogos a acreditar que eles viviam e caçavam juntos. Mas se isso fosse o caso, os paleontólogos acreditam que 3 indivíduos podem ter sido o limite do grupo, devido a esse terópode ser gigante em sua terra natal, então seria bastante difícil sustentar mais de 3 indivíduos, mesmo com todas as vantagens que o Dilophosauro tinha a seu favor. E com essas descobertas, descobriu-se que a vida como rei não é nada fácil, já que os Dilophosauros são conhecidos por apresentarem sinais de ferimentos e doenças. Vale lembrar que ele é o único espécime conhecido por ter o maior número de doenças. E ele também detém o recorde de maior número de ossos danificados entre os terópodes, com 8 ossos afetados, enquanto o próximo número mais alto em outro terópode é de apenas metade disso, com 4. E as lesões no Dilophosauro parecem ter afetado principalmente seus braços, envolvendo tumores ósseos, fraturas por estresses, torções e deformidades. E essas lesões eram bastante debilitantes, já que as reconstruções sugerem que o indivíduo não seria capaz de usar um dos braços adequadamente, dependendo mais do outro. E até hoje em dia não está totalmente claro como o Dilophosauro sofreu essas lesões, mas alguns paleontólogos especulam que podem ter ocorrido durante suas caçadas fracassadas ou brigas com concorrentes. E curiosamente, apesar de muitos Dilophosauro terem braços lesionados, em alguns estudos com mais de 60 indivíduos não encontrou fraturas em suas pernas e pés, destacando a importância dos braços como armas e ferramentas. Mas no geral, os paleontologistas concordam que as numerosas feridas encontradas em todos os espécimes indicam que ele era um animal bastante resiliente. E ao que tudo indica, parece que o Dilophosauro provavelmente aguentava bastante dor. E isso não é surpreendente, já que ele viveu em uma época bem difícil.
Os fósseis indicam que ele existiu há cerca de 183 milhões de anos atrás, durante o início do período Jurássico, numa região que hoje é a América do Norte. E naquela época o supercontinente Pangeia e o superoceano Pantalassa ainda estavam por aí, e a Terra ainda se recuperava do evento de extinção do Triássico-Jurássico, o que significa que a vida estava escassa. Mas, no entanto, durante essa era, a presença do grande lago pré-histórico Styx teria proporcionado um alívio e uma fonte de alimento durante essas estações secas e extremas. E nesse período também ocorriam estações úmidas, e durante esses períodos, rios e riachos ganhavam vida, criando habitats semelhantes a oásis no deserto, vistos hoje em dia. E apesar de encarar um ambiente bem difícil e de ter enfrentado um evento de extinção não muito tempo atrás, o Dilophosauro não estava sozinho, e ele compartilhava o território com outros dinossauros, como os Celossauros, que mencionei antes, além de outros como Megapinossauros e Escultossauro. E além dos dinossauros, outros animais também marcavam presença, como os diversos tubarões, peixes ósseos, peixes pulmonados, largatos e salamandras. E ainda tinha a Eucaecília, Caentachelys, crocodilos, Eupinamotossuchos, Caentasuchos, Protossuchos e Ranfínio. E enquanto isso, os sinápteros da área vinham na forma de Dinebitonte, Caentatério e Oligokyphus. E até mesmo os mamíferos primitivos chamavam esse lugar de lá, como visto no pequeno Caentatério. Mas, no entanto, apesar da variedade incrível de vida, nada se comparava ao tamanho ou ferocidade do Dilophosauro, que o tornava o grande predador dominante da América do Norte no início do Jurássico. E com um legado verdadeiro e muito mais impressionante do que retratado em Hollywood, só podemos esperar ansiosamente pelo dia em que poderemos testemunhar o Dilophosauro em toda sua majestade. E você que chegou até aqui, peço que comente a seguinte palavra: assustador, para eu saber que você ficou comigo até o fim. E não perca mais tempo, viu? Invista em seu futuro agora mesmo e transforme sua vida com o e-book, o guia completo para ganhar dinheiro diretamente da sua casa. E para garantir o seu, clique no link do comentário fixado agora mesmo. Mas não esqueça de deixar o seu like e, caso não tenha feito sua inscrição, já faça agora mesmo, para estar sempre acompanhando nossos conteúdos sobre a natureza e a vida selvagem. E antes de sair aqui do nosso canal, eu te convido a conferir esse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. E lembrando, sai vídeo novo toda quarta, sempre às 18 horas. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e te vejo nesse vídeo aqui, viu? Tchau!